pessoal! Bom, hoje eu vou falar pra vocês do relato de parto das crianças. Eu tô com uma convidadinha aqui que acabou de acordar, que não tava no planejamento aparecer no vídeo, mas pode ser que vocês ouçam uns grunhidos por aí de um neném. Bom, eu vou falar pra vocês hoje dos meus 3 partos, que foram 3 experiências maravilhosas que eu tive. Bom, a Alana, ela nasceu no dia 9/5/2014. Naquela época eu só tinha 18 anos. Tinha acabado de fazer, na verdade, 19 anos. E eu fui muito influenciada pela minha sogra na época, que falava pra mim que ela tinha tido experiências maravilhosas com o parto cesariana. Então eu pensei melhor e por que esperar, né? Eu ainda tava na dúvida e tudo mais, mas eu fui numa consulta numa terça-feira e o meu médico meio que me induziu, sabe? Falando que eu não tinha muita passagem, que não tinha nenhum dedo de dilatação e que eu já tava com 39 semanas. 39 semanas e 2 dias, acho. Aí ele falou, vamos marcar pra sexta-feira. Se você entrar em trabalho de parto até lá, ótimo. Mas se não, fica marcado pra sexta-feira o seu parto cesariano. Aí fomos lá, deu tudo certo. A gente marcou para as 8 horas da manhã lá na Santa Casa, que é um hospital bem famoso que tem aqui na minha cidade. E eu cheguei lá às 8 da manhã, ela nasceu só às 1h11 da tarde. Durante a cirurgia, eu tive uma reação alérgica, então eu vomitei bastante durante a cirurgia e eles tiraram ela um pouquinho às pressas, sabe? Porque tava ficando meio perigoso. Eu fiquei bastante lenta, letárgica após a cirurgia. Demorei por volta de umas 2 horas pra voltar pro quarto e quando eu voltei pro quarto foi tudo bem. Tá? Não tenho o que falar no quesito tratamento da Santa Casa. As enfermeiras foram maravilhosas comigo. Eu e o pai da minha filha, né, da Alana, a gente era bem simpático com o pessoal, então o pessoal era bem carinhoso com a gente não teve problema nenhum quanto a isso, tá? O que me fez ficar traumatizada foram 2 coisas. A primeira foi essa reação alérgica que eu tive, a RAC, porque eu passei o parto inteiro vomitando. Eu lembro que o pai da minha filha, ele tava aqui sentado, eu olhava pra ele, blá, blá, era só assim o tempo todo. Então foi bem chato durante o parto, né, não teve aquela mágica e tal. Será que tem também, né? E depois, no pós-parto, eu tive uma inflamação nos pontos que acabou causando uma bolsa d'água e eu tive que drenar depois. Essa bolsa d'água me deu febre e me deu muita dor. Eu senti muita dor, assim, na primeira semana todinha dela. Eu dei uma abusada, logo que eu cheguei do hospital eu estendi roupa e etc e tal. Então eu acho que isso pode ter influenciado, sim, na minha cicatrização. Porém, eu nunca tive uma cicatrização muito boa. Então, quanto ao meu parto, assim, eu não tenho o que falar do quesito bom. Pra mim não foi uma experiência boa, tá? A Alana, ela nasceu bem pequenininha, bem miudinha. Ela nasceu de 47 centímetros e 2,755. Era um bebê muito fofo. Vou colocar uma foto pra vocês verem. Já o Ravi, ele nasceu dia 24/3/2018 e foi um bebezão com 2,830 kg e 50 centímetros e meio. Quem olhava falava, meu Deus, nem parece recém-nascido, porque ele era bochechudo, já todo gordinho. Não tinha pelanca, era dobrinha, uma coisa de louco. O meu parto com ele foi pelo SUS, tá? Foi num hospital que também é bem conhecido aqui na minha cidade, se chama Hospital dos Estivadores. E eu já tinha ido lá 2 vezes com aquele alarme falso, né, que a gente fala. Como eu era uma mãe de primeira viagem de parto normal, tentando parto normal, então foi bem ansioso, assim. A gente foi 2 vezes no hospital achando que era a hora e não era.
E tá tudo bem também, né? E quando foi pra ser, foi assim. Eu fui no dia, fui lá, passei... Eu tinha ido no dia anterior, à noite, e voltei. A médica falou que talvez acontecesse nos próximos 5 ou 10 dias. Que eu tava com um início de TP, né? Que é o trabalho de parto, mas bem longínquo. Tava baixo, tava o colo do útero um pouquinho mais fino, mas nada super, hiper afinado. Então ela falou, volta quando você estiver sentindo as contrações já ritmadas. Ei, bebê, você quer aparecer? Fala, oi, gente. Aí o que aconteceu? Eu voltei no dia seguinte, porque de um dia pro outro as dores realmente pioraram demais. E eu voltei pro hospital, porque eu achava que aquela era a hora. Só que como é um hospital público, eu fiquei bastante horas lá. Eu lembro que o Fábio foi trabalhar esse dia de manhã. E aí ele voltou meio-dia. E eu falei, vamos pro hospital porque eu não aguento mais. E aí a gente foi, passou o dia todo lá. Eu passei o dia todo lá sentindo muita dor. Eu demorei bastante pra ser atendida. E eu ainda não tinha sido atendida quando eu senti um pouquinho de líquido. Aí eu chamei a enfermeira e falei, olha, eu tô achando que eu perdi um pouco de líquido. A enfermeira me examinou e disse que eu tava com bolsa rota. Que ela ia me passar na frente de algumas mães que ainda estavam lá pra serem atendidas por conta dessa situação, que poderia dar inflamação e tudo mais. Ia me passar na frente de dessas mães e a médica ia me examinar. Qualquer coisa ela já me subia pro quarto. A médica me examinou, disse que não tinha nada de bolsa rota ali, que era pra eu voltar pra casa, que viria provavelmente entre aquele final de semana. Isso era uma quinta-feira. Não, isso era uma sexta-feira à noite. Quinta foi quando eu fui à noite. Aí era uma sexta-feira. Eu voltei pra casa, devia ser umas 9h30, 10 horas, super decepcionada, achando que meu filho não ia nascer aquele dia. E eu tava com muita dor. Eu lembro que eu e o Fábio, a gente passou numa padaria, comprou baguete, Coca-Cola, a gente comeu. Aí ele ficou assistindo série e eu fiquei lá me concentrando nas dores, que estavam cada vez mais intensas e mais fortes. Aí eu falei pro Fábio, eu tô achando que vem hoje, porque as dores estão demais. E ele falou, e eu tô reparando que você tá reclamando das dores cada vez em menos tempo. E por tudo que a gente já tinha estudado, a gente sabia que aquilo podia sim significar um começo de trabalho de parto efetivo, né? E aí eu falei, bom, vou tomar um banho, vou ficar lá um tempo e vamos ver no que dá. Tomei um banho, fiquei uns 40 minutos no banho, deitei. Quando foi umas 11 horas, eu já tava na cama, o Fábio tinha ficado na cama desde então, e eu comecei com as dores muito latentes, e eu lembro de uma moça me falar uma coisa, que isso funcionou pra mim, tá? Não façam isso sem o aval do seu ginecologista. Mas ela me falou, lá no hospital, naquela tarde que eu fiquei inteira a tarde no hospital, ela me falou, toda vez que você vier sentindo a dor, faz força pra expulsar. Então, faz força pra expulsar mesmo, porque isso ajuda na dilatação. Não deu outra. Veio uma dor, eu fiz força pra expulsar. Veio a segunda dor, eu fiz força pra expulsar. Na terceira força, plá, estourou a minha. O que tu tá fazendo? Tá comendo um batom? Estourou a minha bolsa. Bom, foi aquela coisa, o Fábio na hora deu um pulo, vamos pro hospital, agora é a hora. Eu falei, não, calma, eu vou tomar um banho, quero ir arrumadinha pro hospital, né, parou. Aí a gente foi pro hospital, cheguei no hospital vazando sangue o caminho inteiro da entrada do hospital, uma loucura. Minha mãe ainda pediu pra eu buscar ela, pra ela ir comigo, porque ela tava tão ansiosa quanto eu. E a gente foi. A gente chegou no hospital por volta da meia-noite. E eu lembro que eu fui gritando entre a triagem. A enfermeira até me reconheceu. Ela falou, eu falei que era bolsa rota, essa médica, a enfermeira falou. E aí, entre a internação e tudo mais, foi uma loucura só, porque eu só berrava. Eu cheguei no hospital, eu cheguei no quarto, eu falava, vai nascer, ninguém acreditava em mim. O Fábio, quando viu a nenê, o Ravi coroando, ficou maluco, falou, vou chamar alguém, aí ele tá nascendo. E eu falava, chama porque vai nascer. Eu gritei, deu 5 minutos, cataploft.
Sorte que já tinha vindo uma enfermeira, a parteira tava chegando, foi uma loucura só. Eu olhei pro Fábio, ele tava se debulhando em lágrimas e foi muito emocionante. Foi uma correria, porque tudo isso aconteceu entre mais ou menos 40 minutos, que foi o tempo da gente chegar no hospital, uma meia-noite, meia-noite e 20, e o Ravi nasceu às 1h24 da madrugada. Foi muito maluco, mas foi muito gostoso, foi uma experiência maravilhosa. Eu não tomei ocitocina e não precisei colocar aquele comprimido também, até porque eu não poderia por conta o monopostrol. Eu vou colocar o nome aqui pra vocês que eu não sei direito. Monopostrol, sei lá. E eu não poderia por conta de ter uma cesárea antiga, né? Então, realmente seria mais a questão da ocitocina, mas não precisou.